Gente, pode tomar o assento. Boa noite a todos. Para nós é uma honra estarmos aqui no mês do aniversário, 38 anos. E é o mês do meu aniversário também, outubro, né? Então, nunca me esqueço do aniversário da Nova Vida de Alcântara. E que Deus abençoe, que Deus renove essa igreja, os pastores e todo o povo, que o Senhor possa cumprir através da vida de vocês, todo o propósito do Senhor, aqui para Alcântara, para o nosso estado do Rio de Janeiro, para o nosso Brasil. Amém? Que verdadeiramente nesses momentos que temos vivido no nosso Brasil, na nossa cidade, esses momentos de eleições, né? Momentos difíceis, que os ânimos estão tão assim, conturbados, mas que a nossa presença faça a diferença, que o nosso amor, que a vida de Cristo em nós possa fazer a diferença. Não vamos entrar nessa agitação, mas vamos trazer paz através das nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Parabéns, parabéns à pastora Dulce, né, que está à frente aí, junto com... Tem alguns aqui que estão há 38 anos junto com a pastora Dulce. Levanta a mão. Pastor Divino, eu sei que é, né? Amém. O pastor Divino já da nossa mocidade, já estava junto lá do pastor Haroldo e da pastora Dulce há muito tempo, ele, a Aparecida. Mas parabéns a todos vocês que têm feito uma obra linda, junto com o Senhor, Ele usando vocês para a honra e glória deles. Amém? Amém. Amém. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, que o Senhor fale aos nossos corações e que, de alguma maneira, nós possamos contribuir em algo nesse momento de felicidade, de gratidão, de ação de graças, mas que queremos cada vez mais ouvir a Tua voz e atender a Tua palavra, para que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas, a fim de que glorifiquemos ao Senhor no nosso viver. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Pai. Deus é bom. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é santa e ela é eficaz. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós vamos além do que podemos imaginar. Porque há alguém que zela por essa palavra, que embora preguemos, é dele, pertence ao Senhor, e por isso ele diz, eu zelo pela minha palavra. E por quê e para que ele zela pela sua palavra? Ele zela porque é dele, e o propósito com o qual ele zela é para fazer cumprir, de modo que o estranho é que quando nós pregamos, ao mesmo tempo que pregamos, Deus fala. Isso é que é o maravilhoso. O maravilhoso não é que alguém pregue, ou mesmo que pregue bem. O maravilhoso é que alguém pregue, e mesmo que não pregue bem, Deus fale. E se Deus fala, o que Deus fala se cumpre. Salomão, este rei, nas Sagradas Escrituras é chamado de o pregador. Isso porque Salomão tinha o hábito, e ele chamou isso para si, a responsabilidade de pregar. Ele se colocava à porta do santuário, do templo, que nós conhecemos como Templo de Salomão, e daquela porta, diante do povo, no átrio, ele pregava, ele descortinava
a palavra do Senhor. E eu muito me pergunto por que Salomão tinha que ser chamado rei. Porque ele, sendo rei, é um pregador. Em primeiro lugar, que ele é Shlomo, que é outro nome, Salomão, que significa homem de paz. E não é à toa que outro homem que é chamado de pregador, Noé, que assim é chamado, pregador de justiça, e não poderia ser de outra maneira, porque é em paz que se semeia o fruto de justiça. E o interessante é que, em se tratando de pregar e o ato de se semear, eu esperava que alguém semeasse sementes, mas nesse caso semeia frutos, porque sementes, em se tratando de palavras, não passam de intenções, mas frutos são realizações. E o que nós necessitamos na nossa vida não é a intenção, a possibilidade de algo, mas sim a verdade de algo que se faz em nossa vida, o fruto. O que todo pregador, seja eu ou qualquer um, ministra a tua vida, é um fruto sendo semeado. E se você já parte do fruto, meu irmão, você está com uma grande vantagem. Você chegará aonde não pode nem sequer imaginar. Mas eu volto a perguntar, por que Salomão tinha que ser o pregador? Por que um rei? Porque quem prega, mais do que fala, decreta. E a mensagem é um decreto real. Pois nós, de fato, não falamos palavras, ou filosofias, ou ideologias, ou pensamentos. Nós transmitimos a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a palavra do Rei não é meramente uma palavra, é lei e se cumpre. Você pode dizer amém a isso? Por isso, vocês que estão vivendo esse momento maravilhoso de bodas, pelo que me disseram, de carvalho, 38 anos. O carvalho, dentro das Sagradas Escrituras, ocupa um lugar todo especial. Nós próprios somos chamados carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor. Aqueles que são de fato do Senhor e que guardam um bom testemunho para a glória de Deus, estes são comparados a árvores plantadas na casa do Senhor. Ora, são comparados a palmeiras. Eu acho a palmeira uma árvore maravilhosa, porque a palmeira cresce em meio a palmas. E se existem coisas que aqueles que crescem têm que aprender a lidar, são com as palmas. Porque o homem é provado não pelas lutas da vida, mas o homem de Deus é provado pelos louvores, pelas palmas que o mesmo recebe. E a palmeira cresce, e eu disse que cresce em meio a palmas, mas cresce quando perde suas palmas. Toda palmeira, para avançar um pouco mais, tem que suas palmas caírem dela. De modo que, meus irmãos, cada vez que nós perdemos as palmas que nosso próprio crescimento produz a nós e em nós, mas perdemos, avançamos em direção aos céus. Porque não há outra maneira. E o carvalho? O carvalho é uma árvore extraordinária. O carvalho é conhecido pela qualidade da sua madeira, pela perpetuidade, a longevidade do que é um carvalho. E não somente ele é longevo, mas ele é forte. Todo carvalho é forte.
todo carvalho é poderoso. E para que você tenha um bom carvalho, você o planta nos lugares da adversidade. Se você plantar um carvalho num lugar onde ele não tenha oposições da natureza, onde as intempéries não lutem contra ele, ele crescerá, mas ele não se fortalecerá como ele poderia se fortalecer. Mas quanto mais se venta, quanto mais se luta, quanto mais se tenta arrancá-lo da terra, mais ele se firma, mais as suas raízes penetram, mais as suas fibras engrossam. Bem poderia-se dizer que o carvalho, entre as árvores, faz musculação. Porque este, quanto mais agressivo é o tempo contra ele, mais forte ele diante do tempo. E, meus irmãos, é bom chegarmos à idade do carvalho. A longevidade de um ministério, e não que vocês tenham já tanto tempo, mas ainda muito mais tempo terão, e não que alguns já tenham vivido o suficiente, porque eu espero que vivam ainda muito mais. Mas um dos homens longivos das Sagradas Escrituras é Moisés. E é Moisés, quando este é chamado apenas na tenra idade de 80 anos para iniciar o ministério, Deus diz, um dos motivos pelos quais chama Moisés naquela idade, e diz: vá a Faraó, e não temas ir ao Egito, porque os que queriam te matar já morreram. Como eu gosto dessa frase. Os que queriam te matar já morreram. Isso significa longevidade. Você sobrevive ao que quer te matar. Você sobrevive ao que quer te destruir. Longevidade é vencer todo tipo de adversidade. Não é apenas viver. Não é apenas viver muito, mas é viver mais do que quer terminar com a sua vida. Há muitas coisas que desejam terminar com a nossa vida. Há muitas coisas que desejam terminar com o nosso ministério. Há muitas coisas que desejam acabar conosco. Mas nós, a todas estas coisas, não apenas sobreviveremos, mas iremos sobrepujar, porque nos tornaremos o que temos que ser na casa do Senhor: carvalhos de justiças, plantados diante do Senhor. E escolhi eu um texto de um destes grandes homens de Deus, amigo do Senhor, e nem todos, embora quisesse que todos fossem, Deus pode chamar de amigos. Sabe, hoje que tantos buscam tantos títulos e tantas posturas e posições e tantas coroas, se esquecem que governo não se leva na cabeça. Embora a coroa possa estar na cabeça, a Bíblia diz que governo está sobre os ombros. Porque se você for levar o peso da governança em sua cabeça, tudo que isso fará será enrijecer. E quando você enrijece, não vai enrijecer a cabeça, vai enrijecer o pescoço. E se você enrijece o pescoço, você se torna o que a Bíblia diz, de dura cerviz. De modo que o segredo é carregar o governo e todo o peso do mesmo, aonde se deve carregar? Nos ombros, como a arca, que era carregada nos ombros, que era dividida, todo o peso, para que outros levassem. E aquele que governa, não deve governar só, deve governar com outros. E governar ombreado, para que
não haja demasiado peso de um lado contra outro lado. Assim, o Senhor tem chamado pessoas para não apenas o pastor levar, mas pastores com eles, diáconos com ele, ministros com eles, obreiros com eles, líderes, servos, todos com eles, carregarmos o peso do ministério que é essa obra. Essa obra não foi carregada por uma cabeça, essa obra foi carregada por vários ombros. Essa obra foi carregada e continua sendo carregada por você, por cada um de nós, mas essa obra é sustentada por uma mão, a mão do Senhor nosso Deus. De modo que eu convidaria você a abrir a sua Bíblia num texto onde um grande homem de Deus se encontra com o Senhor. E nós esperamos que um dia me encontrei com Jesus. Não, que não seja um dia, que seja uma sucessão de encontros. Esse homem, que ninguém tem dúvida que do Senhor era, teve um dia de um grande encontro, que embora ele já fosse um grande homem, mudou a história da sua vida. O nome dele? Abraão. O texto, Gênesis, capítulo de número 18. A Bíblia nos diz: apareceu o Senhor a Abraão, e preste bem atenção aonde? Nos carvalhais de Mamre. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. E que árvore era esta? O carvalho? Porque aquela era uma região de carvalhais. Repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apresentou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Apenas isso. Poderíamos ler muito mais desse texto, que é bem conhecido de todos. Há coisas maravilhosas nesse texto, onde Deus, que chama, também nesse texto, a Abraão de seu amigo, e diz: acaso ocultarei algo a meu amigo Abraão? Sabe, muitas pessoas querem ter as revelações do Senhor, receber profecias. Existe um grande segredo de se tornar um profeta. Antes de ser um profeta, se torne um amigo de Deus. Pois aos amigos Deus nada ocultará e tudo revelará, e você nunca será tão bom profeta quanto sendo um amigo de Deus. O grande objetivo de Cristo com seus discípulos não era apenas tê-los como discípulos. Sim, a vários dos seus discípulos, Cristo os tornou seus apóstolos. Aos que antes os seguiam, agora ele os enviava. Porque isso significa discípulo, aquele que o segue. E isso significa apóstolo, aquele que é enviado.
Mas no meio do caminho de alguém estar seguindo e ser enviado ou ir à frente, eu creio que indubitavelmente existe estar do lado. Amém? Por isso Jesus disse: eu já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. Meus irmãos, eu tenho aprendido no meu ministério, e isso é uma visão minha, pessoal. Eu não tenho subalternos, eu tenho amigos. Porque a melhor coisa na hora da angústia é ter amigos. Porque na hora da angústia, o amigo se faz irmão. É bom ter amigo. E é bom ter amizades que sobrevivam a toda e qualquer situação, até mesmo as mais graves decepções. E não há decepção maior de um amigo do que o seu próprio amigo, de alguma maneira, voltar-se contra ele ou mesmo criticá-lo. É isso que eu, quando leio na história de Jó, me chama a atenção. Jó é um homem que mexe com o meu coração. Não apenas pelo fato da barbaridade, do sofrimento que Jó teve, mas Jó mexe com o meu coração por diversas coisas. Ele viveu muita dor, muito sofrimento. Muita gente louva a Deus. Nós estamos aqui e recém estávamos louvando ao Senhor por tudo que temos visto, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo. Nós somos gratos, assim nós cantamos, assim nós declaramos. E é bom, isso é correto, louvar a Deus pelo que Deus tem nos dado. Mas os grandes homens de fé vão além, como Jó, que não louvam a Deus apenas pelo que Deus tem dado, conseguem louvar pelo que Deus tem tirado. E quando você consegue louvar pelo que Deus tem tirado, você tem, como o apóstolo Paulo diz, total fé que todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem dos que amam o Senhor. É por isso que homens de fé vão além. É por isso que homens de fé vivem isso que é o extraordinário. Mas Jó, o livro de Jó me encontra com uma situação em que a esposa de Jó viveu as dificuldades junto com Jó. Há muita gente que critica esta mulher. Mas sabe de uma coisa? A aprovação foi de Jó. O alvo era Jó, só que ela estava casada com Jó. Então ela viveu a mesma provação de Jó. Ela viveu os mesmos problemas com Jó. Por quê? Porque ela estava casada com Jó. Jó perdeu seus filhos. Eram filhos dela. Jó perdeu a sua fortuna e ficou pobre. Ela ficou pobre com ele. Jó ficou enfermo. Quem cuidou de Jó? Às vezes, meus irmãos, nós somos provados por causa dos outros, porque os outros estão sendo provados. A aprovação não é nossa, a aprovação é dos outros. Mas isto se chama aliança. Isso se chama casamento. E essa mulher cumpriu tudo aquilo que nós geralmente falamos na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na enfermidade. Essa mulher viveu tudo isso e ainda temos coragem de falar mal dela. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que depois de tudo isso, depois de perder 10 filhos, depois de viver tudo isso, de perder a saúde, depois de todas essas coisas, depois de dizer o que não deveria, depois de ouvir o que não gostaria, eles tiveram mais 10 filhos. Isto é um casamento que sobreviveu a tudo. É esse casamento que nós temos que ter. Um casamento que sobreviveu a tudo, mas não só o casamento sobreviveu a tudo. A Bíblia diz que amigos de Jó ouviram
e não puderam ficar onde estavam, porque ouviram da dor, do sofrimento de Jó. E vendo de longe, choraram, gritaram, lançaram pó sobre as suas cabeças, rasgaram as suas vestes, com ele se sentaram, não lhe disseram uma palavra e choraram. Pessoas que saem de onde estão e se permitem participar e sentir a nossa dor. Isso é amigo. Isto é amigo. E depois de tudo isto, depois de 7 dias chorando não é pouco, mas também pensavam, o problema é que as pessoas pensam. E mais cedo ou mais tarde, o que pensam, falam. E começaram a falar, e queriam ajudar, eram bem intencionadas, mas estavam equivocadas. Quantas pessoas são assim conosco? Bem intencionadas, mas equivocadas, e de querer ajudar, começaram a acusar. Porque às vezes pensamos que a única maneira de ajudar é acusando. E quantos pais não acusam os filhos, e quantos filhos não acusam os pais, e quantos não acusam uns aos outros porque querem ajudar. Eu estou querendo o seu melhor. Mas, depois de tudo isso, depois de falarem tantas coisas, depois de Deus intervir, e Jó fala, falei do que não sabia. E todos os outros que falaram que não devia, nem sequer se atreveram a falar. Mas Jó, a Bíblia diz que depois de tudo, seus amigos, a Bíblia continua dizendo que eram seus amigos. Deus diz, ore por seus amigos. Ore por seus amigos. Que coisa maravilhosa. Depois de tudo isso, continuaram amigos. E tem muita gente que não sobrevive a um teste deste. Isto é ter verdadeira amizade. A amizade que sobrevive a tudo. E esse casal extraordinário, Abraão e Sara, era um casal de larga vida. Abraão estava com 100 anos, Sara estava com 90. E a Bíblia diz que Sara não tinha mais os costumes ou os incômodos das mulheres. Sara já não tinha mais os incômodos. Há muita gente que não quer incômodo na vida. Mas Sara sentia saudade dos incômodos. Porque incômodo, meu irmão, não é sinal de fraqueza, não é sinal de enfermidade. O incômodo é a lembrança no corpo de uma mulher da sua fertilidade. Esse é um incômodo. Incômodos são coisas que vêm e são coisas que vão. Mas quando o incômodo termina, a fertilidade começa. De modo que não fique com medo dos incômodos. Porque os incômodos acontecem, nós somos incomodados de diversas maneiras e por diversas pessoas, mas glória a Deus pelos incômodos, porque quando eles acabarem, nós vamos frutificar. Sara, Deus disse, daqui a 1 ano eu volto e Sara terá um filho. Isso quer dizer que Sara, 9 meses de gestação, pelo menos, quem sabe 1 incômodo, 2 ou 3 teve. Antes de ter o filho, foi incomodada. E depois de ser o filho, como todas as mães sabem, continuam incomodadas. Porque filho incomoda. Mas são bênçãos. São bênçãos. Porque com a maternidade vem uma série de preocupações. E não há como não tê-la. Não há como não ter a preocupação com a mesma felicidade que você tem, com o mesmo orgulho que você tem, com a mesma alegria que você tem de ter o seu filho. E a paternidade não é diferente. E Abraão e Sara ouvem do Senhor, mas me chama a atenção o jeito de Abraão. No calor do dia, ele deveria estar lá dentro, mas ele estava à porta da tenda. E a minha pergunta é, o que Abraão estava fazendo lá fora?
Sara, que era inteligente, estava lá dentro. Mulheres são sempre mais inteligentes nessa hora. Sara estava lá dentro. Por que Abraão estava lá fora? Porque Abraão buscava algo. Abraão buscava algo. A prática de um princípio, a prática de uma ordenança, a prática de um mandamento, a prática do cumprimento da vontade de Deus. E um dos cumprimentos da vontade de Deus é ser hospitaleiro. Sabe, a hospitalidade é uma marca mais exigida do bispo do que a pregação. Porque em lugar nenhum você encontrará a palavra dizendo e o bispo seja bom pregador. Mas você encontrará e o bispo seja hospitaleiro. Porque a hospitalidade é algo que Deus leva muito a sério. Quando você lê os profetas, você encontrará que Sodoma e Gomorra foram destruídas. E embora Sodoma e Gomorra tinham orgias e sodomias e outras coisas mais, esse não foi o principal motivo ou um motivo em si da destruição de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra foram destruídas porque não atendiam o estrangeiro e nem ao pobre, porque não eram hospitaleiros. E não é sem motivo que Jesus Cristo falando, se alguém não vos quiser receber, deixe-me traduzir, sem medo de errar, hospedar, ser hospitaleiro convosco, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para eles. O que Jesus estava falando? Ele estava falando de hospitalidade. De modo que Abraão, sendo homem de Deus, era hospitaleiro, sabia receber. E nós, como igreja de Cristo, temos que ser igualmente hospitaleiros. As pessoas que nos forem enviadas, nós temos que saber receber e dizer como Jesus, eu não lanço fora ninguém que chega a mim. Porque, meus irmãos, Deus vai mandar muita gente para vocês. Porque Deus vai trazer a fertilidade a este ministério de uma maneira que esse ministério nunca conheceu. Abraão chega a Sara e diz, prepare um bocado de pão. Um bocado de pão. Mas ele disse para ela, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Abraão poderia ter usado a palavra apenas 3 medidas de farinha. Você concorda comigo? Por que ele usou a palavra flor de farinha? Isso porque no hebraico existem 2 palavras para farinha. Você sabia? Existem 2 palavras no hebraico para farinha. Uma delas é kemak. Outra delas é solet. Kemak é a farinha grosseira, a farinha comum. Solet é farinha fina, é farinha especial. Sabe, quando alguém usa solet, não faz pães, faz doces. Doces. Por isso, na Bíblia em espanhola, você encontrará dizendo, toma essa flor de farinha e faz tortas. Tortas. Sara adoçou a boca de Deus. Abraão era dos meus. Abraão não pediu. Não, se o chocolate já existisse, Abraão teria dito, faça um bolo de chocolate.
uma torta alemã. Porque, meus irmãos, essas receitas nasceram no céu, pode ter certeza. Foram trazidas à terra por um anjo, que depois de entregá-la rasgou. Foi como leite condensado, moça. Ninguém me convence do contrário, que não foi uma revelação divina. Ele disse a Sara: faça para Deus, mas não faça para Deus de qualquer maneira. Faça para Deus com o melhor. Dê para Deus o melhor. Dê para Deus o mais fino, o mais doce. Sabe, pão nas Sagradas Escrituras tem um sentido todo especial. Porque Deus disse a Adão, na queda do homem, e disse a ele: Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E disse antes à mulher: multiplicarei sobremodo as dores de parto. Veja bem, parto e pão, duas coisas estão juntas. As dores foram multiplicadas e o suor foi acrescentado. Dor e cansaço para se dar à luz, para se alimentar, para prover. Mas há algo maravilhoso quanto a este pão, e há algo maravilhoso quanto ao pão, que não é sem motivo que Jesus diz que Ele é o pão. E não é sem motivo que Jesus nos dá pão. E Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem a mim e coma. E o Senhor nos traz tudo isso porque pão é algo maravilhoso nas Sagradas Escrituras, porque Deus havia dito para o homem: de toda a relva que está na terra, de tudo isso, de toda semente, comerás. E se Deus parasse aí, o homem e qualquer outra besta criatura, um cavalo, um boi, um burro, comeríamos iguais. Porque comeríamos da relva, pastaríamos. Lembre-se que quando Nabucodonosor foi castigado por Deus, o que a Bíblia diz? Que ele se tornou como uma besta. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Diz que ele pastava. Mas quando ele se arrependeu, quando ele se lembrou de Deus e glorificou ao Deus de Israel, ao Senhor de toda a terra, a Bíblia diz que imediatamente ele voltou ao bom senso e ele voltou ao trono. E a primeira coisa que lhe deram foi pão. Essas coisas não são à toa. O que é o pão? Meus irmãos, pão é você não engolir as coisas como elas são, mas transformar a semente em farinha, agregar à farinha tudo o que for necessário e levar ao fogo. E aí, aquilo que antes você comeria, talvez até sem prazer algum, você agora come se deleitando. É o poder de transformar a realidade das coisas em nossa vida. A vida será difícil, mas eu te dou, não será fácil, mas você vai conseguir transformar o grão em pão. Esse poder de transformar, você não precisa engolir, vou dizer novamente, você não precisa engolir as coisas como elas são, você pode transformar as coisas no que elas hoje não são, e você se satisfazer com o que antes não te daria satisfação. Esse é poder transformador em todas as coisas. Mas ali, Sara ouve de Abraão: toma o melhor. E hoje eu quero dizer a você: tome. Era momento de fazermos a oferta agora.
Tome o melhor. Tome a farinha mais fina. Você poderia usar a farinha grossa. Não, mas Deus merece o melhor. Deus merece o melhor do meu tempo, Deus merece o melhor das minhas palavras, Deus merece o melhor da minha entrega, Deus merece o melhor das minhas orações, Deus merece o melhor do meu jejum, Deus merece o melhor. Eu entregarei ao Senhor a farinha, muitas vezes refinada. A igreja, e com isso eu termino, porque o tempo já acaba. A igreja tem tido uma cultura apenas de semear e colher, semear e colher, semear e colher. E, meu irmão, se você apenas semeia e colhe, se você não chega ao propósito. Porque o propósito do semear não é colher, é fazer pão. Alguém pode dizer amém a isso? Pelo amor de Deus, não pare na colheita. Tem gente que está feliz, colhi. Aleluia. Colheu, mas se você não trabalhar o que você colheu, você não come. E você precisa comer, porque não para na colheita. Você pega a colheita, faz os feixes, leva nos ombros, carrega, vai até onde tem que chegar. Ali você vai malhar o trigo, vai limpar, vai depois decantar, separar o que é semente, o que é grão, vai tomar a semente, vai guardar para plantar de novo, vai tomar o grão e vai levar ao moinho. Chegará no moinho, vai moer. Moerá uma vez, e se não estiver bom, moerá a segunda vez. Se não estiver bom, moerá a terceira vez, e moerá até ter a farinha grosseira e a farinha fina, e usará cada uma para o seu propósito. Você tomará a farinha, levará com você, agregará a farinha, talvez ovos, talvez algum óleo, algumas coisas, e se fosse eu, queijo, presunto e outras coisas mais. Você fará, levará ao forno. Você aquecerá no forno, esperará aquecer. E é forno em brasa, fazenda em brasa é diferente. Tirará do forno e cortará aquele pão e soberá aquele aroma. E há várias pessoas que pastor, pelo amor de Deus, eu estou com fome. Eu entendo. Você acabou de ver o pão cortadinho e aquela fumaça subindo, a manteiga passando, sendo derretida. Se fosse eu, requeijão. Você passa a manteiga, eu requeijão. E depois de tudo isso, o que você faria? Você iria saborear. No caso, Deus saboreou. Deus saboreou. E para todos os homens, ouçam bem, a primeira pergunta de Deus a Abraão não foi como está a sua vida, como estão os seus negócios, foi onde está Sara. Bem, pelo silêncio notei que entenderam. Onde está Sara? Essa é a primeira pergunta. Deus não vai te perguntar como vai teu ministério. Deus não vai te perguntar como estão os negócios. Deus vai te perguntar onde está tua mulher. E Abraão, um homem de 100 anos, disse, ela está lá dentro. Sara tinha 90, Abraão tinha 100. Mas os olhos de Abraão ainda seguiam Sara. Posso ouvir um amém? Amém. Meu irmão, idade não quer dizer nada. Os teus olhos têm que continuar seguindo. Eu acho fantástico Abraão. Abraão chega para Sara e diz, tu és mulher de extrema formosura. Os homens deste lugar vão querer me matar para ficar contigo. E eu sempre digo, o problema é que Sara tinha 90 anos. E como é que você diz isso de uma mulher de 90 anos? Realmente Abraão era o pai da fé. Esse homem não andava pelo que via. Eu imagino Abraão uma velha. E Sara também diz, meu velho. Né? Mas disse isso, e o que aconteceu? A Bíblia diz que os homens viram Sara, e sabe o que eles disseram?
é mulher extremamente formosa. Exatamente o que Meu irmão, olha, elogiar não é uma necessidade da tua mulher. Elogiar é uma ministração profética para o bem da tua vida. Ministre a tua esposa e ela também ministre a você. Não fale com ela chamando atenção para defeitos. Não, se não tem, crie. Traga a existência pela fé. Fale. Pastor, eu não minto. Minta, pelo amor de Deus. Fale alguma coisa, diga. Senhor, eu não vejo, mas verei. Eu me lembro de quando minha esposa orou por mim, quando eu decidi, que Deus falou comigo que eu deveria emagrecer, eu era uma catedral de 147 quilos, halterofilista, gordo, mas halterofilista, gordo. Eu não tinha pança, eu tinha uma episcopança, um púlpito portátil. Você já viu o pregador que agora consegue colocar a Bíblia? Estamos aqui e larga, e fica. É impressionante. E disse a ela, nós temos que orar, Deus disse que eu tenho que emagrecer, vamos repreender essa gordura. Gordo é engraçadíssimo, meu irmão. Eu sei porque eu continuo lá por dentro, eu sou gordo. E eu não sou tão magro assim. Mas gordo é muito engraçado, porque gordo diz assim, repreende, manda o anjo emagrecedor. A gente dá um trabalho para o anjo, coitado. O anjo diz que adianta, você come 5 milkshakes depois. Mas a gente quer o anjo. E ela foi repreender, ela colocou a mão na minha barriga e disse, retroceda. Eu disse, mas que oração estúpida, meu. Ele disse, mas por quê? Eu disse, se retroceder de pastor barrigudo, vira o pastor Tanajura. Vai ficar uma coisa, retrocedeu. Ele tem que sumir, queima. Isso é que tem que ser feito. Tem que queimar. Tem coisa na vida que você tem que orar certo. E ela disse, é verdade, queima Jesus. Na realidade, nós tivemos que orar de dar vergonha a esse gordo, para que ele mude. Devagarinho eu fui mudando. Hoje essa pluma, de quase 100 quilos, eu tenho 93 quilos. Bem, para quem teve 147, já estou, mas devagarinho fui perdendo. E o restante está difícil de perder, mas um dia eu chego lá. Meus amados irmãos, aprenda, junto aos carvalhos, Abraão, que já conhecia Deus, que já era patriarca, que Deus já havia mudado o seu nome, que já tinha promessa, teve um encontro com Deus inimaginável. E tudo isso foi proporcionado, não apenas pela fé, mas pela hospitalidade. Porque alguns, sem saber, receberão até anjos, mas outros, sabendo, vão receber a Deus. E quando Deus entra na tua casa, e Ele se assenta na tua casa, e é cercado por anjos, tua casa deixou de ser a tua casa e passou a ser o céu. E se você quer tornar a sua casa um céu, diga com Abraão, entra, Senhor, em minha casa. E a tua casa vai virar um céu, porque a tua casa não vira o céu porque você organiza bem. A tua casa não vira um céu porque você administra bem. A tua casa não vira um céu porque você tem recursos suficientes. A tua casa vira um céu porque Deus entra em tua casa. Nós acabamos de vir agora de Sacra Família, de conhecer Sacra Família, que é uma catedral belíssima em Barcelona, Espanha,
Nós estivemos lá, eu tive a oportunidade de pregar em 2 cidades naquela região, preguei entre elas em Barcelona. Então nós conhecemos, e quando eu olhei aquela igreja, Sacra Família, Família Sagrada, uma catedral lindíssima mesmo, lindíssima, catedral moderna, linda, 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 um gênio que construiu aquela monumental catedral. Imediatamente Deus colocou no meu coração a família de José e Maria foram a Sacra Família, porque nelas nasceu Jesus. Porque se Jesus não estivesse na família de José e Maria, eles seriam apenas uma boa família. Mas com Jesus, eles se tornaram uma família sagrada. Meus irmãos, quando Jesus está na tua casa, a tua família também é uma sacra família. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta palavra e eu te peço as bênçãos dos carvalhos. A bênção que foi proferida junto aos carvalhos, a bênção que foi dita a Abraão, que a bênção chegue agora nessas bodas de carvalho, a esta igreja, a este ministério, ao pastor André, à pastora Dulce, a todos os pastores. Deus abra a madre desta igreja e todas as promessas que esperamos por anos que se cumpram agora, no decorrer deste ano, no decorrer deste ano que se inicia, do 38º ao 39º, se cumpram promessas por alguns já esquecidas, mas por Deus jamais abandonadas. Que o Senhor traga o cumprimento das suas promessas. E nós abençoamos os seus filhos e abençoamos as suas vidas, suas famílias, seus ministérios. Nós abençoamos a esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. E como se diz na Nova Vida, e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Todos falam, mas eu falo com um charme diferente. Coloque-se de pé. Se há algo que marca muito a minha vida, marcou, continua, é uma marca que nunca vai sair. Um dia, no início da minha juventude, o pastor Aloysio subiu no púlpito junto com a pastora Luiziana, e diante de um momento tão difícil que nós vivemos naquela época, o pastor Aloysio disse: há amigos aqui. Há amigos aqui. E isso ecoa dentro de mim até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Onde estão os teus amigos? Onde estão os teus amigos que vão passar pelo fogo? Talvez eu mude a pergunta para facilitar. Você está disposto a ser amigo de quem? Você está disposto a pagar o preço para suportar qualquer coisa por quem? Quem é o seu alvo? Quem são os alvos das suas orações? Quem são aqueles que você olha e você diz: olha, os meus filhos serão amigos dos seus filhos? Se você está com a sua esposa do lado, é uma ótima oportunidade
de você começar por ela e dizer: você é minha melhor amiga. De você olhar para o seu marido e dizer para ele: você é meu melhor amigo. A começar com você, eu pago qualquer preço. Você é o alvo das minhas orações. E passe o que for, no final, nós permaneceremos juntos. Permaneceremos juntos. Permaneceremos juntos. Irmãos, me faltam palavras para expressar o meu carinho pelo pastor Aloysio, pela Luiziana, e como que é significativo demais eles participarem da ministração, desse tempo de festividade. Só o fato deles estarem aqui é motivo de alegria, é motivo de satisfação. Mas que você saia daqui entendendo isso, que você, diante dos seus amigos, você também possa fazer o que o pastor Aloysio falou. Há amigos aqui. Há amigos aqui. Seja você esse amigo. Seja você aquele que vai pagar o preço da oração. Aquele que vai pagar um alto preço. Não por um relacionamento circunstancial, mas por uma aliança. Por uma aliança. Por uma aliança. Feche os seus olhos e vamos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Pai, quão poderosa, Senhor Deus, e quão profunda foi a ministração dessa noite. Deus, saímos daqui realmente municiados, com os olhos abertos, para ter claro do nosso lado o desejo de te servir com aquilo que há de melhor dentro da nossa casa, para não perder de vista, Senhor Deus, o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, o esposo, a esposa, os amigos, os mais achegados, os da casa, os dos hábitos, os do dia a dia. Ah, Deus, dá-nos, Deus, essa disposição para sermos hospitaleiros, para sermos amigos, para firmarmos alianças, não alianças de boca para fora, mas alianças eternas. Alianças eternas. Alianças eternas. Deus, saímos daqui, Senhor Deus, não com semente, mas com frutos. Com frutos. Saímos daqui alimentados. Saímos daqui, Senhor, de braços cheios, dispostos a carregar no ombro o peso no meio do caminho. No meio do caminho. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa ministração. Te agradecemos, Deus, por esta noite. Te agradecemos, Deus, por esse despertamento, por essa palavra, Deus, que continuará ecoando. Isso nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo abençoe essa família. Que o Espírito Santo abençoe esta casa. Que o Espírito Santo abençoe os rebentos, cada um dos filhos, cada um dos desafios que eles estão vivendo hoje. Que o teu Espírito Santo possa conduzi-los com sabedoria e com discernimento. Abençoa, Deus, essa casa. Abençoa, Deus, essa família. Nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. E toda a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, rica
e abundantemente. Uma boa noite a todos. Aleluia.